Agaves, você conhece esse tipo de planta, esse grande, enorme grupo de plantas espinhudas e arranhentas? Se você não conhece esse vídeo, fica aqui, mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para os próximos e para os seus amigos que você quer espetar com esse tipo de planta, mas quer que eles também tenham essa planta em casa. E bora lá! Gente, aqui tô com a mesa repleta de várias plantas espinhudas que falam assim, meu Deus, é cacto ou não cacto, é suculenta ou é cactolenta. Mas então, gente, essas aqui são as agaves. Elas são plantas de origem mexicana em sua maioria, tá? Também podendo ser encontradas na América do Sul, Central e do Norte, tá? Mas principalmente no México e em algumas regiões também dos Estados Unidos, tá? Existem várias espécies dessas aqui, várias variedades. Vários híbridos em geral também, mas elas são plantas que são, em sua maioria, de sol pleno, mas gente, é sol muito pleno mesmo, tá? Essas bonitonas aqui aguentam o sol que você tá doido, gente, elas gostam muito de sol. Então, assim, o principal erro que muitas pessoas têm ao cultivar as agaves é deixá-las na sombra. Elas são plantas que necessitam de, no mínimo, 5 horas do sol, no mínimo, tá, gente? Quanto mais sol, melhor. Bem, elas aqui são plantas que muitas vezes são utilizadas no paisagismo pelo seu tamanho, pelas suas cores, pelos seus formatos, tá? Mas lembrando, temos que ter cuidado porque ela possui espinhos, né? Elas possuem vários espinhos que têm origem na evolução como os cactos, né? Podemos dizer assim, com a função de estar evitando que ela seja comida por alguns herbívoros, né? Esses espinhos aqui ajudam na área da defesa dela. As agaves possuem geralmente dois tipos de crescimento, né? Umas que têm as variedades que crescem bastante, como por exemplo esta agave variegata aqui, que é um neném do neném, ela é desse tamanhozão aqui, enorme, já é um nenenzinho do nenenzinho, ela fica enorme mesmo, podendo passar de 2 metros de largura e de altura mais de 1 metro também. E outras que já são alguns cultivares que são já de médio pequeno porte, né? Algumas agaves têm um valor bem alto no quesito de mercado, porque elas são plantas que elas florescem uma única vez na vida. Geralmente as agaves demoram de 5 a 10 anos para estar soltando suas primeiras flores, e após a floração ela morre. Então é uma planta que demora muito para se estar fazendo um melhoramento genético. Por exemplo, aqui eu tenho, possivelmente, não garanto, gente, a agave perrazana, que é uma agave azul, né, de pequeno porte, que ela tem todo um processo de seleção genética, que em geral acontece nas regiões asiáticas, Tailândia e tudo mais, que eles selecionam algumas plantas com características desejadas e com o passar das florações eles vão cruzando, juntando plantas com as características que eles têm interesse e plantando e fazendo esse processo, né, selecionando. Isso demora muitos anos devido ao fator dela florescer apenas uma única vez, né? Então isso influencia bastante no valor dela. Outras já são mais baratinhas, como por exemplo essa daqui é a agave azul. A agave azul, aqui eu vendo ela de mais ou menos 10, 15 reais a muda, tá? Ignora a folhinha machucada, tá, gente? Essa daqui é uma curiosidade muito interessante. Vocês sabiam que essa agave, a agave azul, ela é feita, né? Ela é utilizada para estar gerando, né, a tequila, a bebida alcoólica? Então, se você não sabia, saiba agora. Se for suculenta, dá para fazer uma bebida alcoólica, né? E assim, gente, existem várias variedades, né? Que eu já citei, as agaves de pequeno porte, como por exemplo a Desert Diamond. Ela é uma agave muito linda, variegata, né? Possui várias cores e elas são bem caras devido a esse processo de seleção genética, tá? Não é sendo carestia e tudo mais, né? Elas são caras porque de fato tem um trabalho muito grande envolvido nela. Outro exemplo é a agave cubic. Ela é uma agave que tem uma mutação nas folhas, né? Que forma, como se poderia dizer mesmo que o nome dela diz, né? Forma um formato de cubinho e tudo mais. Ela é uma planta também que ela é bem rara, bem cara, e ela se torna cara porque muitas delas ou fazem muda somente de semente ou demoram muitos e muitos anos para soltar broto. Já as outras aqui, que nem essas duas aqui que são mais comuns, elas soltam bastante brotos, então assim, você pode dividir elas em duas, né? As mais comuns, que geralmente são utilizadas no paisagismo, e as mais raras, que são de coleção. Um exemplo aqui, que está entre essas duas, né? Entre as raras e as comuns,
que também são utilizados no paisagismo e nas coleções, é essa agave aqui, que se assemelha um pouquinho à agave azul, mas essa daqui é a agave Ghisopila, também conhecida como agave fulvo. Ela ainda é um nenenzinho, mas aqui a gente já pode ver que ela dá uma retorcida, ela tem uma característica de estar retorcendo suas folhas, formando uns babados bem legais. Mas assim, é algo que vem com idade, né? Como cultivar as agaves, né? Que nem eu já citei anteriormente, elas são plantas de sol pleno, então você deve mantê-la ao no mínimo 5 horas de sol. A sua rega deve ser feita de maneira bem abundante mesmo, porém com espaço entre as regas bem grandes. Você precisa esperar o substrato secar totalmente para estar fazendo uma nova rega. No substrato, como são plantas de clima árido desértico, você pode estar utilizando qualquer mistura que atenda à necessidade de ser drenável, tá? Qualquer mistura que você tenha acesso, que seja mais econômico ou não para você, consiga desempenhar esse fator de ser bem drenável, de ser fofinho e de não acumular água. A adubação nessas plantas aqui são bem escassas, por serem plantas desérticas, já naturalmente elas exigem menos nutrientes, mas você pode estar fazendo uma adubaçãozinha balanceada, 10-10, ou se você estimula ela a florir, né, você pode estar utilizando 4-14-8, mas algo que eu digo demora bastante, vários anos para ela estar vindo as flores, mas você pode estar utilizando para dar uma estimuladinha nela, né? Você pode estar utilizando esses 2 adubos ou algum outro adubo que não seja muito forte, tá? Tem que ser um adubo bem controlado, porque senão você pode estar queimando sua planta, tá? Você pode estar utilizando uma vez a cada 6 meses, ou se você quiser, uma vez ao mês, coloque ele bem fraquinho, tá? Elas não precisam de muito nutriente. Sobre a questão do vaso, varia de espécie para espécie. Por exemplo, as agaves de pequeno porte, elas não precisam de um vaso muito grande. Agora, as agaves que ficam bem grandes, gigantescas, como essa agave variegata, você pode plantar ou num vaso que seja bem grande, ou se possível no chão, tá? Fazendo um paisagismo. Por exemplo, essa aqui tem que ser plantada em um vaso gigantesco ou no chão, porque essa bonitona aqui, em específico, fica com mais de 3 metros. Ela fica enorme. E o talo de flor, gente, passa fácil os 3 metros de altura também. Então, nesse caso aqui, é recomendado o chão, mas aí varia de acordo com a espécie que você está utilizando. A propagação, que nem eu já falei, ela geralmente é feita ou por brotos laterais que vêm, deixa eu procurar aqui. Por exemplo, essa daqui que tem emitindo um brotinho aqui, ou por sementes, ou por decapitação. Lembrando que a decapitação em agaves é um processo que deve ser feito com extremo cuidado, porque ela possui muitos espinhos, né? E pode estar acabando machucando a sua mão. Então, para evitar esse tipo de coisa, utilize luva e sempre faça esse processo de poda com o máximo cuidado possível. Outro cuidado também que você deve ter com esse tipo de planta é a questão da manutenção com mudas, né? Essas mais comuns, que geralmente são utilizadas no paisagismo, elas dão muito broto lateral. Então é sempre bom a gente estar regrando esses mudinhos que tem em volta dela, dando uma poda para tirar os excessos, senão vira uma touceira muito grande e acaba que, em vez de ser bonito, pode prejudicar o ambiente e a visão estética que tem no local. Outra preocupação que você precisa ter também um pouquinho com ela é a manutenção, tá? Retirando sempre as folhas secas, tá? E fazendo alguma poda de limpeza, tá? Em alguns casos, algumas pessoas fazem as podas das folhas mais baixas para não deixar acumular muita folha seca. Então, se você quiser, não recomendo para algumas espécies, somente para essas que ficam muito grandes, você tira ela verde mesmo, do jeito que tá, você vem aqui embaixo, retira essas folhas quando ela tá grandona, tá? Para evitar de deixar muitas folhas perto do caule, tá? Porque quando esse trem seca aqui, fica muito rígido, então assim, tem que ter um cuidadinho para não estar se machucando com ela, tá? Por final, gente, para concluir, as agaves são plantas de clima desértico, muito fácil de cultivo, muito bonitas, muito especiais e que eu recomendo para todo mundo estar cultivando dela e tendo no seu jardim. São plantas bem versáteis e se encaixa em todo tipo de projeto de paisagismo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha o vídeo, que isso estimula a gente a estar fazendo mais vídeos. Se você quer ver mais lindezas como essa, me segue para mais. Até mais!